Sente aí adorando a Jesus. Continue aí, continue. Vai na fé. Quando Deus aparece na nossa vida ou na nossa frente, sempre Ele aparece com algo novo. Quando Deus aparece, Ele nos dá direção, nos dá destino. E falar desse Deus, gente, é muito forte. Eu falo à minha esposa todos os dias que eu não tenho nada se do Espírito não vier. Por mais que a gente estude, por mais que a gente se mergulhe no domingo inteiro para estudar a palavra, mas quando a gente sai de casa dá aquele frio na barriga e diz: Senhor, o que é que o Senhor quer falar nesta noite? Ainda que a gente prepare uma mensagem, se você ver, eu preparei um livro aqui, mas eu vou tentar trazer para vocês algo que está no meu coração ardendo. Deus sempre aparece com uma direção. Lembra da história de Abraão, lembra? Ele diz assim: sai da tua terra e da tua, que eu te farei pai de uma nação. E quando Deus aparece, gente, com algo novo para a gente, sempre Ele vai exigir algo de mim e de você. Sempre Ele vai nos dar uma direção que vai fazer com que assim, a gente se desprenda daquilo que a gente goste, que a gente ame. O pai de Abraão tinha condição financeira, tinha estrutura. Era confortável ele estar lá naquele lugar. E Deus chama ele para ser um pai de nação, mas não dá a ele a direção. Ou melhor dizendo, como seria? Como isso aconteceria? Na história bíblica, antes de a gente ler ela, você vai ver que Sara, a esposa de Abraão, ela tinha 65 anos e Abraão tinha 75 anos. Para ser pai, você tem que gerar filho. E como eles tinham a fé, e Abraão era considerado o pai da fé, um homem de fé, Sara tenta dar um jeitinho para que esse filho nasça, sendo que ela era uma mulher estéril. O jeitinho brasileiro de Sara fez com que ela pegasse a serva dela, desse ao seu marido, e o seu marido tivesse relação com essa serva para gerar um filho, sentando no colo de Sara. Era uma tradição naquela época que toda mulher que gerasse um filho, e o filho fosse da sua patroa, teria que sentar no colo para esse filho ser gerado. Entenda que a Bíblia ela vai nos relatar uma história de sacrifício, de você deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade de um Deus que está te pedindo algo. Imagine, para eles estava tudo tranquilo, estava tudo normal, mas Deus apareceu a Abraão e pediu a ele algo que Abraão não esperava como seria essa situação. Para Deus não sair como mentiroso na mente de Sara, ela pensou e disse: olha, precisamos dar um jeito porque eu sou estéril. A Bíblia vai dizer que Sara estava envelhecendo ainda, e no envelhecer, nós vamos ler no texto, eu já queria que você abrisse por favor a palavra do Senhor, no livro de Isaías capítulo 55, 8, 9, mas segura aí, segura, que Sara ela já estava com a sua madre, não só fechada, mas também estava com seu útero já morto, e ela não podia de forma alguma gerar. Uma coisa é você ser estéril, diga comigo, uma coisa é você ser estéril. Pode acontecer algo sobrenatural e abrir a sua madre e ter útero para gerar. Outra coisa é seu útero morrer, está podre, e aí
a esterilidade não vai fazer você gerar sem útero. Entendeu? Então, em vez de a coisa melhorar, a coisa piora. Se você ler toda a história, você vai ver por que ela faz isso. Porque ela já estava chegando num estado que não tinha solução para ela ao seu ver, ao modo de ver as coisas. Eu queria que você falasse com muito carinho para seu irmão aí agora. Quando a coisa está difícil, talvez Deus piore, mas não para te destruir. Diga assim, não para te destruir, mas para fazer um milagre na sua vida que só Ele pode fazer. Eu vou repetir mais ou menos, para você não precisa repetir. Quando a coisa está difícil, talvez Deus não para te matar, mas sim para provar para você que Ele é aquele que promete e cumpre aquilo que te prometeu. A Bíblia diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas do Senhor vem a... O que é que isso significa? Que se Deus, Ele não fizer validar o meu plano, nada vai dar certo. Por mais que nosso plano esteja 100% arquitetado, 100% projetado, 100% de uma maneira que faça esse plano dar certo, se Deus não colocar a mão, algo de errado vai acontecer. Por quê, pastor? Abre aí, por favor, Isaías 55, 8, 9. Abre aí, filho. Cadê lá? Isaías 55. Porque assim como os céus são mais altos, cadê você? 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos, nem os vossos caminhos os meus, diz quem? Verso 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Ou seja, por mais que a gente planeje, por mais que a gente pense tanto, por mais que a gente faça tudo de uma maneira que imaginamos que vai dar certo, Deus tem outro tipo de pensamento para nós. A nossa pequenez, o nosso intelecto, não chega nem aos pés do que Deus, Ele tem para fazer na nossa vida. Os nossos pensamentos são limitados, mas os pensamentos de Deus são totalmente ilimitados. Então, sempre que a gente acha que algo está bom para a gente, está confortável para a gente, Deus vai chegar para nos dar uma nova direção. Deus vai chegar para nos dar um novo destino. Foi assim que começou na vida de Abraão. Estava tudo maneiro, estava tudo legal, estava tudo dando certo, mas Sara quis lhe dar um jeitinho. Escuta aqui, gente. A sua ansiedade pode atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Por quê? Na nossa ansiedade, a gente sempre vai querer dar um jeito para que as coisas aconteçam. Mas com Deus não tem jeitinho. Com Deus tem obediência. Eu não posso dar jeitinho quando Deus fala para mim que Ele vai fazer a coisa do jeito dele. Então, se Deus está falando para Abraão que ele seria pai de nação, Abraão tinha que fazer o quê? Confiar e esperar. Aí ele gera um filho chamado quem? Ismael. Preste atenção, se você for analisar e for estudar a história. Ismael nasce e nasce de uma serva. E ele achava que Ismael seria esse filho da promessa. Coloca Gênesis capítulo 12, por favor, filho. Gênesis 12. Agora vá rapidinho aí no dedo. Gênesis 12. Cadê você? Já saíram de lá de cima?
Gênesis 12, Gênesis 12. Já está aqui? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrar. Verso 2. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Toda essa história se resume a esse versículo aqui. Agora você vai abrir, por favor, aí. Abre aí, por favor. Livro de Isaías 43, 13. Isaac vem, Ismael vem. Ismael é uma nação da carne, Isaac é uma nação da promessa. Diga comigo, Israel é uma nação da carne, Isaac é uma nação da promessa. Deus não projetou Ismael, foi o homem que projetou Ismael. Deus projetou Isaac. Isaac era de Deus, Ismael, nada a ver. Mas não foi Abraão que gerou? Foi. Não foi Sara que ficou no colo para ser filho dela? Foi. Mas Deus não tem nada a ver com coisas da carne, gente. Antes de eu ler isso aqui, eu quero falar algo para você. Presta atenção numa coisa. Deus já falou algo com um de vocês aqui, eu tenho certeza disso, como falou comigo. E quando a gente desobedece, a gente faz um fluxo diferente na vida, geralmente a gente toma outras decisões para dar o jeitinho que sempre a gente tem, né? Sempre a gente tem aquele jeitinho. E a gente faz coisas mesmo acontecer com a nossa vontade, do nosso jeito. Nós fazemos isso acontecer. Por exemplo, eu quero comprar um carro, quem escolhe a cor do carro sou eu, quem escolhe a marca do carro sou eu. É ou não é? Às vezes você quer abrir uma empresa, você vai lá e abre um CNPJ, começa a empresa e sem saber se vai dar certo, se vai dar errado. Mas você vai lá e faz. Pode dar certo, pode ou não pode? Pode ter o jeitinho brasileiro, pode ou não pode? Tem muita gente que ganha dinheiro enrolando outras pessoas, é ou não é? Tem muita gente que dá um jeitinho brasileiro para ganhar dinheiro. E às vezes as pessoas ganham dinheiro mesmo, enquanto você está trabalhando certo, não ganha dinheiro nenhum. Eu não estou dizendo que o que trabalha errado está certo, mas ele tem um jeitinho, e esse jeitinho é carnal. Mas quem é espiritual sabe que não pode ter esse jeitinho. E a realidade é o seguinte, que Abraão, ele tinha acreditado naquilo que Deus tinha falado com ele. Sara também tinha acreditado, mas como as coisas não tinham acontecido, se dura mais uns 20 e poucos anos para nascer essa outra criança, ela deu esse jeitinho. Aí você vê, Ismael, se você vê até hoje no Oriente Médio, gente, essa guerra que acontece entre Israel e Irã, Israel com Amã, com essa turma toda aí que você vê acontecendo, são famílias, são irmãos. Você já viu que nas melhores famílias tem irmãos que se dão bem e tem irmãos que não se dão bem? Isso aí é daquela época. Uns foram gerados da carne, outros foram gerados da promessa. Aí você vê que tem choque nas melhores famílias, tem ou não tem? A mesma coisa aconteceu aqui. Ismael vai para um lado, Isaac vai para outro. E há essa divisão. E essa divisão há até hoje lá. São famílias brigando. Aqui são irmãos brigando. Deus nos chamou de quê? De criação. Por intermédio de Cristo nós nos tornamos o quê? Irmão, porque todo pecado foi destruído. E da glória de Deus, mas depois de Cristo, o pecado foi perdoado. Nós somos irmãos mas nem todo mundo aqui se dá bem. É ou não é? Por que não se dá bem? Talvez um é da carne, o outro é dos. Sempre no meio das melhores igrejas tem os da carne e tem os do Espírito, os da promessa. Aí você vai ver que tudo acontece, e no livro de Isaías diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso é uma pergunta. Agindo eu, quem impedirá? Por que Deus está perguntando isso? Pergunta, por que, pastor? Porque tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus. E quem é essa pessoa? Pergunta, quem é, pastor? O daqui já respondeu, sou eu? Sou eu mesmo. É você. Só quem pode impedir o agir de Deus é você? Sara meteu o bedelho, aonde ela não foi chamada.
Sara, pela ansiedade dela, a agonia dela. Você acha que a ansiedade é da agora? Não, era desde aquela época. Esperar para aquele povo era difícil. Por mais que o salmo disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou. Quem fez esse salmo? Quem? Davi esperou aonde? Hã? Você não vê Davi esperando. Você vê Davi agindo. Você vê que Davi erra. Mas quando ele aprendeu, ele entendeu. Ele disse: rapaz, se a gente não esperar, a gente quebra a cara. Você está vendo a diferença? Às vezes a gente só vai aprender quando a gente quebrar. A gente só vai aprender quando a gente quebrar. Então diga para o teu irmão: onde você quebrar a cara, crê, minha filha. Porque ou você crê em Deus ou você crê. Não tem outra opção. Esse negócio de duvidar não tem a ver com crença. Esse negócio de achar que você não consegue fazer não tem a ver com crença. Porque Deus, ele não precisa do seu achismo. Deus não precisa de fazer que você se achar perfeito para Ele fazer algo na sua vida. Pelo contrário, é na sua imperfeição que a perfeição dele aparece. E aí você vai vendo que essa historinha bíblica aqui de 43:13, ele está fazendo isso. Ele está dizendo: olha, quem impedirá aquilo que eu posso fazer? O homem. O homem. Gálatas capítulo 4, versículo 22. Gálatas 4, verso 22. Calma lá que eu ainda vou pregar. Só estou passando sabão em você. Porque está escrito que Abraão teve quantos filhos? Um. E o outro. Verso 23. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo, mas o que era da livre por... Presta atenção, está na Bíblia, gente. Você não vai ver eu pregando outra coisa não ser Bíblia. Eu quero provar para você que está na Bíblia o que eu estou falando. O que era da escrava nasceu segundo, e o que era da livre. Da livre. Pastor, mas livre? É. Porque tudo que Deus faz na nossa vida, escuta aqui, olha para cá. Tudo que Deus faz na sua vida não é para te escravizar, pelo contrário, é para te libertar. A escravidão te dá ansiedade, te dá preocupação, te dá desânimo, enfraquece as suas forças. A ansiedade, o nosso achismo, o nosso querer, faz com que a gente o tempo todo fique prostrado e de cabeça baixa. Mas Deus nunca quer ver você de cabeça baixa, porque quando Ele promete algo, Ele promete para nos destravar, nos libertar. É por isso que Ele está chamando ao dar livre, é dar promessa. Aí vamos lá, vamos navegar. Quem era livre? Sara. Quem era livre? Sara. Mas Sara dá o jeitinho para Ismael nascer. Só que o que confronta aqui é quando você vê que a Bíblia não considera esse irmão Ismael como um filho da promessa. Considera como filho da carne. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu ouvi isso hoje, eu fiquei assim meio chocado. Será que nós geramos filhos da carne? E aí vem a pergunta e a resposta vem de imediato. Porque o que a Bíblia escreve, não tem como a gente confrontar. Geramos. Por que geramos? Porque sempre nós apressamos as coisas. Sempre nós estamos um passo à frente naquilo que Deus nos promete. Sempre nós queremos do nosso jeito. Não tem jeito. Até aprender. E aí você vai vendo que esse confronto aqui é justamente a ansiedade que não nos manda construir algo, mas esse tal da ansiedade que Deus nos manda construir algo,
vai fazer com que a gente acelere isso. E às vezes a gente diz assim, eu não sou ansioso, né? Eu não tomo remédio, eu não preciso de remédio. É ou não é? Eu não tenho preocupação, eu durmo bem. Mas não, gente. Daqui, da gente, nem aqui, nem ali. Cadê o batera? Saiu, não escapa. Vamos ser sinceros? E eu gosto disso. A sinceridade é a melhor coisa do mundo, porque isso faz a gente fazer uma exegese na nossa mentalidade, uma autoanálise. Imagine, eu sei que eu estou debaixo de promessa de Deus. Eu sei que algumas delas já se cumpriu, faltam outras para se cumprir. Mas tudo vai depender de quem? De mim. Tudo vai depender também de você, para aquilo que Deus falou com você. E o meu desejo aqui hoje é que a ansiedade não atrapalhe nem eu, nem você de acessar o destino que Deus tem para a gente. Porque Deus não precisa da nossa ajuda. Diga para teu irmão, Deus não precisa da nossa ajuda. Deus somente precisa que você confie. Venha cá agora e venha comigo aqui agora nessa revelação. E eu ainda não comecei a pregar, eu só estou falando. Abraão era considerado o pai da... Como é que Abraão estava, gente? Fala, Rodolfo. Totalmente abalado. O cabra já tinha 100, a mulher já tinha 95 agora. E aí? Não, peraí, 75 para 65, né? A diferença era de 10 anos. É isso mesmo, 100 e 95, 10 anos. Ele não era bobo, ele pegou a novinha, né? Agora já está velha. 190, né? É 105 então ele tinha. Sei lá, 105 é. São 10 anos de diferença. Já estava velhinha. A novinha não podia produzir mais nada. Com o útero morto. Já era. Agora Deus chega para Abraão e refaz a promessa. Abre, por favor, aí, Léo. Ou quem tiver em cima. Por favor, Gênesis capítulo 18, versículo 11. 18, 11. Obrigado. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em... Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Qual era o costume das mulheres? O sofrimento delas é qual? É o tal da menstruação. Quando para de menstruar é porque o útero já era. Então, ela já tinha cessado. O verso 12. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei eu ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já? Todo mundo velho. Cansado. Disse que está cansado. Aí, o negócio brinca, né? Peraí. O Deus que tinha cerrado a madre de Sara, Deus agora piora a situação dela para dizer assim, agora o seu útero já não tem mais nada. Já acabou. E é agora que Deus resolve a promessa, o quê? Cumprir. Sabe por quê? O Deus que permitiu o que já era ficar impossível, ficar mais difícil ainda? Pergunta, por quê, pastor? Porque Deus, ele não divide o palco dele com a possibilidade nossa. Aí você pergunta assim, mas por que a coisa estreita mais ainda quando já está apertado? É porque Deus está falando assim, olha, porque se tiver comum, tiver normal, é você que pode fazer, é você que pode resolver, é você que pode dar um jeitinho, mas se não tiver mais jeito, só eu posso fazer. Só eu posso
mudar essa história. Só eu posso resolver. E aí eu amo quando vocês já não podem mais, que aí é a hora que eu chego para fazer aquilo que eu preciso fazer na sua vida. Diga comigo, Deus é especialista em mudar o impossível no possível. Agora pergunta para mim, é difícil para Deus fazer, não? É fácil para Deus fazer? Tanto difícil que a gente imagina na nossa mente, que é difícil, e tanto fácil que a gente entende que é fácil. E às vezes a gente coloca esse difícil como impossível, porque chega em um estado de impossibilidade. Nada disso define o nosso Deus, gente. Porque para Deus não existe difícil. Para Deus também não existe fácil. Para Deus não existe essas coisas, porque Deus não tem esses sentimentos que a gente tem. Deus não tem esses pensamentos que a gente tem limitados, pelo contrário, Ele é totalmente ilimitado. Ele criou todas as coisas. Então a gente acha que é difícil, ou acha que é fácil, ou acha que é impossível, mas Deus não precisa do seu difícil na sua mentalidade, do seu fácil. Deus precisa somente que você confie nele. Só a confiança faz de fato mostrar que você acredita nele de verdade. Sara fez o quê? Riu. Verso 13, coloca aí. E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: na verdade, darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido. Isso é Deus conversando com Abraão. Vai o verso 14. Versículo 14, verso. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti, por este tempo da vida, Sara terá Não tem nada difícil. A pergunta é, há algo difícil para o Senhor? Mas a gente acha que é difícil, acha ou não acha? A gente sempre acha que é difícil para nós. Eu não aguento, está difícil. Olha as palavras que a gente usa, gente. Aí Deus pergunta: por acaso há algo difícil para mim? Há algo que eu não possa ir resolver? Há algo que você está achando que eu perdi o controle? Deus perde o controle, não? Deus perde o controle? Eu não perdi o controle. Vai. Eu não perdi o controle, não. Eu vou adestrar esses músicos tudo para entrar na vez, vai. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Haveria, gente? Não. Vai. Eu não perdi o controle, não. Eu não perdi o controle, não. O que é mais fácil para o homem? Deus curar uma febre ou levantar um paralítico? Vai, responde aqui. Hã? O que é mais fácil para o homem? Deus curar uma febre? Curar uma febre ou levantar um paralítico? Curar uma febre. Curar uma febre. É ou não é? Curar uma febre. O que é mais fácil para o homem? Deus curar uma dor de cabeça ou curar um câncer? Uma dor de cabeça? Dor de cabeça. O mesmo Deus que cura a febre levanta paralítico. O mesmo Deus que cura a dor de cabeça cura câncer. Para Deus nada é Para Deus nada é impossível. Ele não perde o controle. Ele não perde. O controle, não. Escute. Esse Deus que eu estou falando,
Não existe grau, gente, grau de dificuldade. O difícil para ele é muito fácil. E o impossível tem um nome. Que nome é esse, pastor? O mesmo peso do difícil. A mesma coisa, impossível, difícil. Para ele, não muda nada. É o mesmo peso da balança. Aquela balancinha lá que tem do advogado, que às vezes é uma injusta, a outra não. É certo. Ó, tudo retinha, porque para Deus tudo está na balança dele. O Deus que segura todas as águas do mar na palma das suas mãos. Você acha que ele está perdendo o controle da sua vida? Você acha que essa situação pequenininha que você está passando é para você jogar a toalha? Olha como a sua mentalidade, aqui não, mas quem está me ouvindo aí agora, pregando, aqui só tem bênção. Olha como a sua mentalidade está tão fracassada, limitando o seu Deus aos seus pensamentos limitados. Diga para teu irmão, Deus é totalmente limitado. Deus é totalmente sem limites. Na rapidez aí, coloca Romanos capítulo 4, versículo 18. Na rapidez, dedo no gatilho. E eu começo a finalizar aqui agora. Agora eu vou finalizar já pregando e já finalizando, tá? Aí Rodolfo diz assim, pastor disse que vai finalizar, vai ficar mais meia hora. Bora. O qual em esperança creu contra. Espera aí, cara, aqui dá para chocar a cabeça do cara. Vamos ler de novo, com devagar, ponto e vírgula. O qual, vírgula, em esperança, olha ele dizendo, ele estava dizendo assim, ó, eu acredito, eu tenho fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, mas não se vê. Não se vê, mas se não se vê, mas se não fala que você não espera não, que você espera sim, viu, pelo amor de Deus. Mas você não vê. É por isso que você sai de casa. Você não espera se o dia vai dar certo, mas você sai de casa na esperança que o dia dê certo. Então você tem fé. O qual em esperança creu contra a esperança. O cara acreditou tanto na esperança que ele creu contra ela mesmo. Você está entendendo? Vamos para o texto. Tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme que lhe fora, assim será a sua descendência. Verso 19. Vamos lá. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Vai lá, verso 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória. Aí tem uma música assim, tem aquela música assim, cada glória que tu dá é um demônio que cai, né? Cada glória que tu dá é um demônio, tem isso? Pois é, mas é verdade. Está difícil, glória. Está sofrendo, glória. Está com dificuldade financeira, glória. Está com problema no casamento, glória. Está com enfermidade, glória. O que é isso? Eu agradeço em todo o tempo e fora de tempo. Eu não paro de agradecer nunca, porque eu sei que quem prometeu é fiel para cumprir a promessa. Por mais que a minha esperança, duvide da minha esperança, seja contra ela, eu ainda acredito, não no corpo, mas fora do corpo, ou talvez dentro do corpo. Eu não sei se eu estou velho, mas não quero nem saber, mas ele disse, ele é fiel e vai cumprir. Ela riu, mas ele adorou. Ela riu, mas ele deu glória a Deus. E não duvidou da promessa da incredulidade, mas fortificado na fé. Verso 21, coloca lá. E estando certíssimo de que ele tinha prometido também, era poderoso para o fazer. Verso 22, e vamos terminar já. Assim,
isso lhe foi também imputado como justiça. Deus não precisa de circunstâncias favoráveis para agir. Esse é o Deus do impossível que nós servemos. Esse Deus que acolhe nós improváveis, é o mesmo Deus que promete algo para esse improvável. É o mesmo Deus que promete algo para a nossa vida. Ele é tão poderoso, que ele pega Abraão com 100 anos e diz assim: agora eu vou transformar a sua vida por completo, a sua história por completo, e sobre a sua geração eu te farei pai de nação. Eita, que vocês não estão entendendo nada. Deus está falando para mim e para você através dessa mensagem que Ele apaga o nosso passado. Deus está falando para mim e para você que toda a nossa impossibilidade para Ele não é difícil para operar. Deus está falando para mim e para você que Ele não está julgando o nosso erro, a nossa ansiedade, as nossas falhas, porque eles tinham tudo para a vida dele dar errado, para tudo dar errado na vida deles, porque eles fizeram algo que não era para fazer. Eles tinham que ficar debaixo da obediência, eles tinham que ficar debaixo da direção de Deus, eles tinham que crer em Deus. Mas você viu que em todo o tempo Abraão estava seguro na promessa de Deus. Você viu que em todo o tempo, mesmo Sara dando um jeitinho, dando risada, fazendo isso, fazendo aquilo, a promessa não era sobre Sara, a promessa era sobre Abraão. E através de Abraão ele muda a história de Sara. Através de Abraão ele também faz Sara ser perdoada. Através de Abraão o Senhor não olha o que Sara fez. Através de Abraão a promessa continua. Presta atenção, gente. Aí você abre a sua boca para amaldiçoar o seu cônjuge, porque você acha que o seu cônjuge está errando tanto, e você está sendo destruído por causa do erro do cônjuge. Então você esqueceu da promessa que te fez. Você esqueceu do Deus que te prometeu. Porque Deus não te promete sobre o outro, Deus te promete sobre você. Deus não te promete sobre a outra pessoa que está do seu lado, mas é sobre você. Mas isso não quer dizer que você vai largar a outra pessoa para achar que você vai ser feliz, porque você vai dar o seu jeitinho brasileiro. Pelo contrário, isso é sinal que você tem que obedecer até o fim, como Abraão obedeceu, e manter-se firme e fiel, mesmo não tendo mais esperança, e contra ela, essa esperança que ele tinha, tudo estava difícil para Abraão, ele era humano, mas ele permaneceu dando glória a Deus, glória a Deus. A dor vem, a angústia vem, o sofrimento vem, mas nosso coração é que vai dizer se a nossa boca vai falar de dores, de sofrimento, e vai murmurar e vai reclamar, ou diferente, a nossa boca vai dizer: Senhor, por mais que esteja doendo em mim, uma coisa eu digo para o Senhor: eu sei que o meu Redentor vive e nada vai me abalar. Dai-me forças para sustentar essa dor no meu coração. Dai-me forças para vencer essa angústia que eu estou passando, porque o Senhor é aquele que me fortalece, o Senhor é que me tem a força. Do olho para o alto e de lá vem o meu socorro. Tu és o meu socorro bem presente na hora da angústia. Angústia, sai agora. Dores, saiam agora. Sofrimentos, saiam agora. Mas a gente absorve a dor, a gente absorve o sofrimento, a gente absorve a angústia, aí esmurece, aí entristece, aí quer resolver as coisas do nosso jeito. Deus está falando para você aí: chega de você dar jeitinho. Deus não precisa da minha ajuda, nem da sua ajuda. Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Então respira, renove a sua força agora, renove a sua fé agora, e entenda que Deus nunca perde o controle. Cante assim comigo. Sei que os teus olhos sempre atento permanece. Vamos adorar a Deus com esse louvor? E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor.
Posso até chorar. Solta a voz, Márcio. Vai. Mas a Alegria. vem de manhã. Com esse louvor, Deus renova a sua força agora. És Deus de perto e não de longe. Nunca Mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus que não é homem que não é para mentir. homem pra Mentir. Fique de pé para adorar. Tudo pode passar, tudo pode, mas tua palavra vai se cumprir. Olha, a Bíblia diz uma coisa, que Deus, Ele coloca os anjos dele ao nosso ao redor. Para quê? Para nos proteger, para cuidar da nossa vida, para nos dar livramento, para nos servir. Deus dá ordem aos seus anjos para nos livrar, nos servir, nos abençoar. Ei, na dor, Deus não muda. Na angústia, Deus não deixa de ser Deus. Na dificuldade, Deus é o mesmo. E a promessa, pastor, continua. E a promessa continua. E a aliança feita continua. O sangue já foi derramado. A cruz não mudou. O feito dele não mudou. E a promessa, pastor, está aí. Qual é? O teu nome foi escrito no livro da vida com uma caneta que tem sangue, e um sangue que ninguém pode apagar. Deus escreveu o seu nome e disse lá, olha, Rodolfo, disse Tiago, Priscila, Felipe, Márcia, Rafael, Igor. Está escrito. Está escrito. No mundo teremos aflição, mas está escrito. Diga, está escrito. Nada, nada, nada pode apagar. Pastor, aí meu jeitinho. Não. Fica tranquilo. Já foi. Já foi, já passou. E agora? Você vai sair daqui hoje confiando que a promessa está de pé. Confiando que Deus está com você todos os dias. Confiante. Pastor, e se eu perder a esperança ou ter esperança e a esperança for contra a esperança igual a Abraão? Dá glória. Porque a glória renova a esperança. A glória renova a força. A glória faz você sorrir novamente. A glória, o Espírito vem e consola. A glória faz toda uma história negativa mudar e tornar positiva. Eu me lembro que uma vez, um dos carros meus furou o pneu. Acho que eu já contei isso aqui. Eu estava em uma favela ali, no Itaigara, uma ladeira que sobe, tem uma favela ali em cima, que eu esqueci o nome daquela favela agora. Você sabe o nome? Santa Cruz, isso aí mesmo. De Santa não tem nada, mas de Cruz tinha. Cruz era bala naquela época. E aí eu parado numa loja vendendo. Quando eu saio, já tinha furado, eu já tinha consertado. Quando eu saio, os 2 pneus, eu digo, cara, só tem um socorro. Aí eu vou trocar um, para o cara da borracharia não me cobrar para trocar o outro, né? Na época, no tempo da prova, só quem passa a prova sabe, né? Ou a economia que tem que fazer. E aí eu troquei um e aí eu fui para a borracharia. Aí quando eu cheguei na borracharia, que eu voltei para o borracheiro, do borracheiro, e o borracheiro voltou comigo, o pneu do outro lado furado também. Eu digo, é tribulação demais, meu Deus do céu. Que é isso, mano? Já estou na prova, a prova piorou. De repente,
Com isso, o cara teve que voltar. E nesse voltar, o cara demora para chegar. Eu entrei na loja e fiquei dentro da loja. Aí, de repente, acontece um tiroteio. E o tiroteio acontece na rua que eu ia passar na frente. Aí daqui a pouco eu ligo um pastor que era muito conectado comigo, que a gente subia muito, descia muito, subia muito, descia muito. Ele disse: você está onde, varão? Eu digo: eu estou aqui, varão. Estou aqui numa situação aqui abençoada. E aí está tudo maravilhosamente bem. Eu não sou de muito reclamar. Aí ele disse assim: olha, eu tenho algo de Deus para te dizer. Eu digo: diga, profeta das nações. Ele disse: Deus está lhe dando um livramento agora de bala. Eu digo: como assim, meu irmão? Deus está te dando um livramento de bala agora. Eu vejo um carro, eu vejo pneus furados, eu vejo você dentro de um lugar e as balas passando na sua frente, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E Deus está mandando lhe falar que foi Ele que furou os pneus do carro. Aí eu disse: obrigado, G. A prova aumentou, mas Deus estava cuidando. Ei, a prova pode aumentar, mas Deus está cuidando de tudo na nossa vida. Vai de novo. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Aleluia. Não perdi Aleluia. o controle, não. Levante a sua mão para adorar. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. Oh, glória a Deus. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Confia. Confia. Deus não precisa da nossa ajuda mais. Chega de a gente dar ajudinha. Agora é a gente jogar a toalha e dizer: está tudo nas tuas mãos, ó Pai. O ano de 2025 ainda não acabou. Eu gosto de falar isso. Está na mão, está no controle, está no controle. Ainda você vai fechar com chave de ouro. Você vai fechar com chave de ouro. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Coloca aqui rapidinho. Eu quero mostrar para vocês o culto da virada. Gente, virada é na igreja, tá? Esse negócio de crente, família, traga a família para a igreja. Porque eu gosto de passar na praia, botar o pezinho do lado direito. Esse tempo já acabou esse feitiço. Não muda nada. Eu já botei tanto um pé direito na água, nada mudou na minha vida, só mudou com Jesus. Então, vou dar 7 pulinhos na água. Não, você vai dar 7 pulinhos aqui, em nome de Jesus. Está entendendo? Então, negócio de 7 pulinhos, de pé direito, nada disso. Não muda a história da gente. O que muda a história da gente é a gente adorar Jesus, iniciar o ano, entregar na mão dele e dizer: agora eu estou pronto para fazer o que Deus quer fazer na minha vida no ano de 2026. Culto da virada. Santo Nazireu, como sempre, vai estar aqui conosco. Eu pedi a vocês também que ore pela vida do Santo Nazireu, gente. Ele fez os exames e vai precisar fazer uma cirurgiazinha no coração, vai ter que dar uma parada. Deu um entupimento nas veias, fazer o cateterismo, não é isso? E aí ele estava ligando para mim e disse: pastor, eu estou confiante. Eu digo: vai, meu filho, isso é Deus querendo emagrecer você mais. E ele: um manjar eu estava tomando, parei, engordei tudo de novo e agora eu tenho que voltar a tomar tudo de novo. Mas é brincadeira. Ele vai ser operado com fé em Deus, vai voltar para adorar a gente com Deus, a Deus com a gente aqui em nome de Jesus. Louro, nós vamos estar ministrando a palavra. Vai ser um culto abençoado em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga assim: eu venho e vou convidar mais 10. E toda a minha família vai estar aqui comigo em nome de Jesus. Então o seu trabalho agora é convencer a sua família de estar aqui, viu? Então traga todo mundo. Amém? Hoje nós vamos apresentar uma criancinha aqui para encerrar rapidinho. E depois a gente vai ministrar a Santa Ceia. Cadê Denner? Filhinho, está aqui, filho? O bebezinho dele já nasceu primeiro, viu? Do ano. Não, teve o de Carol. Acho que o Carol nasceu primeiro, não foi? Foi o seu? Foi o seu. E depois de Carol, que em breve vai estar apresentando aqui.
Depois eu de Maiara ali, né, mãe? O senhor é para quando? Janeiro? Ixi, vai nascer 12 de janeiro. Igual o aniversário do pastor. Janeiro. O de Mila também é para janeiro, né? O de Flávia é para quando? Flávia é para quando? É março também, é? E o nosso é para março. O fevereiro, Deus proverá. Ô, meu pai, vem para cá caduar aqui para não ficar em cima. Qual o nome? Samuel, ó. Profeta. Ih, vai ter que deixar aqui. Não tem jeito. Deus abençoe vocês, tá? Deus abençoe a casa de vocês. Não vão ficar muito perto, não, que está novinho demais ainda. Estenda a sua mão direita para cá. Pai, nós queremos apresentar a vida do Samuel, Senhor. Nós sabemos que o Senhor que faz o ventre gerar uma criança, é o Senhor que dá a vida, meu Pai. Mas agora nós queremos apresentar o Senhor em gratidão a Ti, pela saúde de Samuel, pela história que o Senhor tem na vida de Samuel já traçada, pelo destino de Samuel, meu Pai, que será guiado pelo Senhor, meu Pai, pelo Teu Santo Espírito. Que os pensamentos de Samuel sejam os Teus pensamentos, que as ações de Samuel sejam segundo a Tua vontade e a Tua palavra, que os pais ensinem o caminho que o filho vai andar, meu Pai, e eles possam estar firmes na Tua direção, na Tua presença. Que Teu Espírito tome conta de Samuel agora. Encha Samuel de sabedoria, de conhecimento, de unção, e faz esse menino ser uma criança que vai dar honra, orgulho aos seus pais, em nome de Jesus, Pai. Dá a ele saúde, dá a ele paz, dá a ele gozo, dá a ele amor, dá a ele bondade, dá a ele longanimidade, meu Pai, benignidade. Dá a ele, ó Pai, alegria, meu Pai, de te servir e de te adorar. Que ele seja uma criança que impacte a nação, meu Pai. Que seja usado pelo Teu Santo Espírito nessa nação, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Assim nós abençoamos Samuel. Sim. Deus abençoe. Parabéns, viu? Lindo. Parabéns, meu filhote. Deus abençoe. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Oi, eu me rasgo por inteiro. Faço tudo Mas vi novamente. Eu mergulho Na minha carne. Mas peço que Quem tem pose tem close. Vai. E se eu passar pelo fogo, não temerei uma fumaça de glória. porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou. As pessoas perguntam a gente assim, às vezes: pastor, precisa ceiar todo mês? Isso é um costume da igreja, né? A ceia antigamente era uma vez no ano. E aí, mas tem que fazer isso? Tem. Por que tem? Porque Paulo, ele nos ensinou. E a Bíblia diz que ele recebeu do Senhor. Então, foi uma revelação que Paulo teve para dar continuidade naquilo que Deus tinha dado aos discípulos. Aquilo que Jesus tinha ensinado. Então, a ceia continua. Por que nós fazemos uma vez no mês? Gente, pelo seguinte: se você esquece que comeu uma semana atrás, se eu deixar para uma vez no ano, o sangue de Jesus tem poder. Você esqueceu que Jesus veio. Está entendendo? E é por isso que a igreja faz a ceia, geralmente, quase todas as igrejas, uma vez no mês, para que ninguém esqueça do feito de Cristo, do que Jesus fez. E a Bíblia diz que na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, vamos lá, versículo 24. Está amarrado ali em cima, viu? O negócio está amarrado. O sangue de Jesus tem poder. Eu vou botar uma câmera bem atolada ali e botar no meu celular aqui para ver qual é o caso que está acontecendo ali.
Os meninos estão chocados ali, conversando, jogando Free Fire, é? Acho que estão Free Fire ali em cima. Fala assim, bota a mão para lá, diga, queima. Aí, em nome de Jesus. Vai funcionar, Jesus. Rodolfo já está vendo lá, já está olhando para cima, eu também estou olhando, mas não enxerga nada, tem que botar uma luz ali, tem que botar uma luz, eu não estou vendo nada lá. E tendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim, em memória dele. É necessário eu e você não perder essa memória. Por quê? Verso 25, vamos. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo no sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nova aliança, novo pacto. Antigamente, olho por olho, dente por dente. Antigamente, nós éramos culpados. Nós fomos pecadores na geração de Abraão, de Isaac, de Jacó e por aí vai. Em Cristo, perdoados. Então nós sempre precisamos lembrar desse novo pacto, dessa nova aliança, desse novo testamento, que não foi por mérito, mas foi por graça, foi por favor imerecido. Se fosse por mérito, a gente estava acabado. É por isso que você nunca pode se gloriar. É por isso que você nunca pode bater no peito e dizer assim, eu sou o cara, eu sou a mulher. Não. Quem é Jesus? Nós não somos nada. Nós somos apenas uma sementezinha semeada nessa terra para dar fruto para Ele. Fora isso, nada. Aí ele vai e continua. No meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Vai no verso 26. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele... O engraçado é que Ele não manda a gente anunciar a ressurreição. Ele manda a gente anunciar o quê? Porque foi pela morte que nós somos perdoados. Foi pela morte que nós somos gerados. Então a glória não está na ressurreição. A glória está na morte. Ei, eu vou repetir. A glória não está a glória está na morte. Porque na morte ele disse, está tudo consumado. O diabo achava que ele ia viver o tempo todo, mas ele estava dizendo, não, eu não vou descer da cruz, eu vou na cruz, porque na cruz a vitória do meu povo está na cruz. É por isso que o Evangelho é cruz. O Evangelho não é só ressurreição, vida, alegria, oh glória. Se fosse só assim estava bom. O Evangelho é dor, é sofrimento. Mas esse sofrimento, essa dor, e a Bíblia diz em Isaías, pelas pisaduras dele, nós somos sarados. Por esse sofrimento, ele te deu cura, te deu liberdade, libertação, te deu a salvação, te deu tudo. Então não foi na vida, não foi na ressurreição, foi porque quando ele ressuscitou, ele partiu. Ele não está mais aqui. Quem está aqui é quem? O Espírito dele, o Espírito Santo. É por isso que nós precisamos de uma intimidade com esse Espírito, gente. É como o Rodolfo estava explicando aqui na escola bíblica, falando o quê? Que a gente precisa o tempo todo estar buscando a Deus, porque buscando a Deus o tempo todo, a gente nem lembra o que é pecado, a gente nem lembra o que é errar, a gente nem lembra o que é nada, porque a gente não tem essa necessidade, porque nós estamos buscando os santos dos santos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é poderoso para tirar da gente todo esse pecado, que nos consome, que está na carne. Nós estamos controlando, nós estamos nos mantendo de pé, mas a carne está aqui. E quando é que você mortifica a carne? Quando você busca, quando você se derrama, quando você dá lugar para Ele, quando você fica o tempo todo procurando Ele até encontrá-lo. Aí essa carne morre e o Espírito vivifica em nós. Então isso aqui é uma continuidade. Então ao anunciar, não anuncie um Cristo que ressuscitou,
anunciam um Cristo que morreu na cruz por você, por mim, por ele, por ela, por alguém que nós estamos anunciando em nome de Jesus. Vamos celebrar a Santa Ceia? Venha, meninas. Cadê as obreiras do Senhor? Glória. Estenda a sua mão direita. Pai, nós apresentamos a Ti o cálice, o pão e consagramos ao Senhor, meu Pai, para que agora deixe de ser elementos comuns, mas elementos consagrados a Ti, meu Pai, a qual a simbologia é o Teu sangue e o Teu corpo. Nós sabemos que sem Ti somos indignos de participar do corpo, de participar desse sangue, mas contigo o Senhor nos deu toda a dignidade, e por isso Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. E desde já fica conosco nesse ambiente para cultuarmos a Ti e nos rendermos diante dos Teus pés ainda antes de a gente sair, e ao sair vai conosco para os nossos lares em nome de Jesus. Poder servir, pode adorar. Faço tudo Para ser novamente eu mergulho Deixa eu dar as meninas aqui. na minha ardente. Eu peço ir tua presença aumente, e se eu passar pelo soco, Não Pegou? temerei, não tua fumaça desmora. Eu entrarei longe do santo dos santos. luz. Não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou Santo dos santos. em outro lugar? Outro lugar. Vai, tira a foto dela. Sabe viver. Vem a E onde estiver, vá pela glória de Deus. Oh, glória, glória. Que tempo é esse daí? Glória. Hã. Santo, Santo. Deus. Pode ir abrindo, gente, ó. Agita e abre. A gente juntos. De Deus. Então me tira o medo e me faz exultar. Então me tira. Me faz. Que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Que me faz entender que a porta aberta É você, mas a fechada é é você, é tudo sobre você. você. A porta aberta é você, Mas a
sobre você. Todos pegaram? Todo mundo, gente? Então você que é de costume na nossa igreja, costume saudável, e a gente sempre está em comunhão com a nossa família, a nossa casa. Então você que tem a sua esposa, tem o seu cônjuge do lado, sua família, esse é o momento de você ceiar junto e mostrar, não para mim, mas como reverência ao Deus vivo, poderoso, que primeiro a nossa casa tem que estar em ordem, para depois a casa dele estar ajustada. Então esse é o tempo que ele mora. Quando se juntamos, viramos um, então a gente precisa botar essa casa em ordem o tempo todo, gente. Ter comunhão, ter leveza, ter amor, ter elogios, ter paz. E o amor é isso, é você entender que ela não é mais ela sozinha, ela é ela comigo, eu sou eu com ela. Então nós somos um em Cristo. E isso que eu falo aqui na igreja, você sempre vai ouvir eu falar sobre a família, sobre a casa, porque eu gosto de falar o que eu vivo. Eu não sei falar o que eu não vivo, não sei pregar o que eu não vivo. Eu acho que eu deixaria o altar se eu não tivesse vida em Cristo. O altar para mim, ele é vivo, ele é real. Então nós precisamos sempre viver isso aqui. A palavra de Deus, ela tem que ser viva sempre em nós. Nós somos os deuses dessa terra, falando de um Deus que é poderoso, que nos criou, que nos formou. Então você tem um pai, você é herança, você é filho. Então tem no seu sangue, tem na sua veia, tem no seu corpo um Deus aí dentro. Então você é um deusinho, uma deusinha, que precisa imitar o Deus Todo-Poderoso, que é seu pai. É lindo quando os filhos imitam os pais, é ou não é? E aí você quer o quê? Imitar o seu papai, imita seu papai. Seu papai disse que vocês têm que estar bem sempre em nome de Jesus. Então nós vamos estar bem sempre, selados, protegidos pelo amor do nosso Deus. Então que Deus proteja a sua família, Deus blinde a sua casa, que toda inveja, todo olho grosso, toda palavra negativa seja neutralizada em nome de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Que todo pensamento maligno bata em retirada agora. Que toda a tribulação que tem no seu coração, na sua mente, a negatividade, saia agora em nome de Jesus. E que você seja livre em nome de Jesus para o adorar, para confiar nele, que tudo está no controle dele. A confiança sua não tem que estar no outro, tem que estar em Deus, porque é Deus que garante você vivo para sempre, você servindo a ele e adorando a ele todos os dias. Então você precisa sempre confiar em quem é com você. Deus é com você, e o seu cônjuge será do jeito que você tanto sonhou, se você acreditar no Deus Todo-Poderoso e ser um imitador desse Deus poderoso, porque é a sua vida que vai transformar outra vida. Amém? Vamos celebrar o Senhor? Pega o pãozinho, bota na boca da varoa, e aí dá tudo certo mais tarde. Glória a Deus. Beba do cálice agora. Se você puder, um minutinho, ter a reverência ao Senhor. Se você não puder ajoelhar, dá a mão e ora ao Senhor. Ore com toda a fé, com toda a esperança. Pai, nós apresentamos a nossa família diante de Ti. Nos rendemos e Te damos louvores, meu Pai, por esse momento especial de o Senhor nos dar a condição de ceiar, de acreditar mais uma vez, ou colocar na nossa memória, que o Senhor, meu Pai, foi esse amor tão grande, enviou Teu Filho por amor de nós, e a Ti está a nossa confiança, em Ti está, meu Pai, a nossa vida, em Ti está a nossa casa. Eu quero apresentar a minha esposa diante de Ti, meu Pai, apresentar os meus filhos, apresentar a gestação, ao Fábio Miguel, ao Fábio Gabriel, meu Pai, na mão do Senhor, e desde o ventre eles estejam cheios do Teu Espírito. Eu quero apresentar cada família que aqui está, meu Pai, cada gestação, cada criança que está no ventre, cada elo o Senhor tem feito nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe todas as casas,
Que todo vento agora seja cessado, que todo temporal seja acalmado, que haja paz nos lares, que haja prosperidade em tudo que eles fizerem, meu Pai, e que haja acima de tudo o Senhor sempre acima de qualquer coisa na vida deles. Que teu Espírito Santo, que é consolador, console os corações agora. Que teu Espírito Santo, meu Pai, faça esse coração que está duro ainda perdoar. Ah, Deus, que as lágrimas comecem a escorrer nos rostos e haja uma lembrança de tudo aquilo que o Senhor fez e o que o Senhor, meu Pai, já fez na vida deles. E não há, meu Pai, de deixar do jeito que está. O Senhor é aquele que promete. A esterilidade sai agora. A morte agora no útero sai agora. O Senhor ainda continua fazendo o impossível nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que a dificuldade para eles agora se torne em facilidade, em confiança, em alegria. Alegra o coração dos teus filhos. Dá a eles uma semana repleta debaixo da tua bênção e da tua paz, em nome de Jesus. E todos dizem amém e graças a Deus.